Eu falei agora há pouco que esse negócio de série não é muito de Deus não, né? Mas essa série que ela falou, Chose, né? É muito boa, tá? Dá uma olhada. É sobre Jesus, seus discípulos. Muito, muito interessante mesmo, tá? Assiste uma por dia lá, tá? Para você não ficar muito tempo na televisão. Porque é muito legal mesmo, é bacana o negócio. É uma história de Jesus bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir e ver. Muito bom mesmo. Amados, nós estamos iniciando hoje, como eu disse, uma série de mensagens que vai até a ressurreição de Jesus. São 6, 7 mensagens, de hoje até o dia da ressurreição de Jesus. Nós vamos ter aqui o nosso musical de Páscoa. E a última mensagem será exatamente no dia 9, que é o dia que nós vamos estar aqui, o coral e a orquestra, apresentando o nosso musical de Páscoa. Abril, né? Dia 9 de abril, exato, dia 9 de abril. Hoje nós vamos iniciar quando Jesus ele chega em Jerusalém. Já tinha estado lá, mas agora é o momento em que ele vem para cumprir o que estava na Bíblia, no Velho Testamento. Ele vem para cumprir, ele vem para que tudo aquilo que estava escrito sobre ele pudesse cumprir. E ele então chega em Jerusalém com seus discípulos. Os seus discípulos sempre o acompanhando, e ele está chegando. Só que este Jesus que chega é um Jesus já popular. Já é um Jesus que as pessoas o conhecem. É um Jesus que fez maravilhas. O seu nome está na boca do povo. Não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. Mas, pensa no homem que estava sendo falado, Jesus. É tão falado que a ressurreição de Lázaro causou de verdade um grande impacto em Jerusalém, porque Betânia fica a 3 quilômetros, eu estive lá em Betânia, Quelane, fica a 3 quilômetros só de Jerusalém, pertinho, não é? E aquilo causou um impacto tão grande, ao ponto que depois você olha lá no livro de João, que os principais da sinagoga queriam matar o próprio Lázaro, queriam matá-lo. Já pensou um negócio desse? Por quê? Porque a partir da ressurreição de Lázaro, muita gente começou a acreditar naquele Jesus. Muita gente. Pessoas que desconheciam. E quando Jesus vai entrar em Jerusalém, vai acontecer uma coisa muito interessante, né? Nós vamos falar já sobre isso. Muito bem. Vai começar a se cumprir aquilo que os profetas falaram de Jesus. Vai começar a se cumprir o que muitos dos reis falaram de Jesus. Vai começar a acontecer o que muitos profetas, não é mesmo? E até juízes falaram sobre este Jesus. Porque também não falar que Moisés falou deste Jesus. Eles não falavam Jesus, mas falava daquele que viria para salvar o seu povo, aquele que viria para remir o seu povo. Deus usou muita gente, mas um dos textos que você mais conhece está lá em Isaías capítulo 53, que fala assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aqui está Isaías falando. Isaías profetizou basicamente 700 a 700 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Olha só, 700 anos antes, é ano para chuchu, é muito ano, não é mesmo? Foi a profecia de Isaías, e o povo guardava essas profecias. Quando João Batista aparece lá no rio, falando, arrependam, se batizem, vocês são uma raça de víbora. E quando Jesus chega, ele fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, todo mundo focou no Jesus naquele momento. Mas Jesus nunca foi dado a palco. Jesus nunca foi dado a ficar falando, eu sou Jesus, queria me apresentar, sou filho de Deus, sou gente boa, vim aqui para dar um jeito em vocês ou nesses romanos. Não, Jesus, irmãos, ele não queria aparecer. Ao ponto de, uma vez ele curou lá um paralítico, não foi? E ele falou o que paralítico? Não fala para ninguém. O paralítico, né? Não fala para ninguém, fica quietinho, o cara foi e falou para todo mundo. Esta era a forma de Jesus trabalhar. Mas agora Jesus vai entrar em Jerusalém. Jesus vai entrar por uma razão, para cumprir o propósito eterno. Qual é o propósito eterno? Lá em Gênesis, não é?
O homem pecou, ele caiu, mas Deus fala, olha, vai nascer um que vai pisar a cabeça da serpente, ele vai firar o calcanhar dele, mas ele vai aparecer. Vai aparecer. O propósito de Deus, né? O grande apóstolo fala que Deus já tinha arquitetado o plano de salvação antes da fundação do mundo. Então, o plano de Deus tinha que se cumprir. E agora, Jesus vai fazer uma entrada triunfal na cidade de Davi. Ali, onde tinha o grande templo. Como vocês sabem, houve 3 fases do templo. O primeiro templo, que foi destruído pelos babilônicos. Depois tem o segundo templo e tem o terceiro templo, que foi ampliado por Herodes o Grande. Herodes foi o maior engenheiro que apareceu em Jerusalém até hoje. O que Herodes o Grande fez, tanto de malvadeza como de crime, mas também de construção, não tem ninguém. Herodes o Grande, ele faz então o maior templo. O templo que ele faz, que é o terceiro, era maior do que os outros 2. Era cheio de pompa. Ele faz aquilo para agradar os judeus. Ele faz aquilo junto com a mão dos romanos atrás para poder agradar os judeus. E vocês podem adorar, vocês podem fazer, mas naquele tempo já não existia mais a arca. Naquela época de Herodes, já Deus não se manifestava, porque já não tinha mais profetas. Foram 400 anos e hoje, na manhã, eu estive na escola dominical junto com os jovens ali, e o nosso irmão estava falando exatamente sobre isto. Foram 400 anos que Deus não se manifestou. Então, existia o templo, eles adoravam a ninguém, né? Porque Deus não se manifestava. Eles ofereciam um sacrifício, mas nada. Deus não se manifestou durante 400 anos. A única pessoa que aparece depois de 400 anos é João Batista no Rio Jordão, batizando e chamando todo mundo de raça de víbora, né? Muito bem, Jesus vem. É uma entrada triunfal na cidade de Davi. É tão interessante que nós fomos agora, quando nós primeiro andamos em toda a área de deserto, né? Muito lugar. Quando você entra na cidade de Jerusalém, os guia, toca uma música dentro do ônibus, estamos entrando na Jerusalém, é uma coisa doida assim, né? Porque Jerusalém é considerada a capital do mundo. Então é muito bonito, muito bacana. Agora veja só, Jesus entra, muito bem. É uma entrada despretensiosa. Ele não entra num cavalo branco, como os generais romanos faziam quando venciam batalhas. Não. Ele entra em um jumento. Mas por que ele entrou no jumento? Porque foi profetizado. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite. A entrada de Jesus não foi simplesmente porque ele tinha que entrar. Não, para se cumprir a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia, Deus fará cumprir. Então, em nome de Jesus, o que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Hoje eu almoçava com um pastor amigo nosso, e nós falávamos exatamente sobre isso. Pastor, eu estou preocupado com a perseguição à igreja. Irmão, preocupado por quê? A Bíblia tem que se cumprir. Uma das mensagens que nós vamos ministrar durante esse mês, também fala sobre isto. Tem que se cumprir perseguição, terremoto, guerra. Pastor, estou preocupado que a Rússia lance uma bomba atômica contra os Estados Unidos, ou os Estados Unidos contra a Rússia, ou a China. Irmão, se lançar, vai morrer muita gente, talvez até nós vamos morrer, mas tem uma coisa, se você está firmado na palavra de Deus, você vai para o céu. O céu te espera, não se preocupa não, vai se cumprir, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Zacarias capítulo 9, versículo 9. Zacarias, quando é que Zacarias apareceu nesse cenário bíblico? Mas muito antes de Jesus, muitos e muitos anos antes de Jesus. Olha só, alegre-se muito a filha de Sião. Quem é a filha de Sião? Jerusalém. Exulte, ó filha de Jerusalém, eis que seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias profetizou há muitos e muitos anos antes de conhecer. Zacarias não viu Jesus. Por quê? Porque saiba
que a entrada triunfal de Jesus não foi só para protocolo, foi para se cumprir a palavra de Deus. Então, saia dessa noite dizendo, tudo que está escrito se cumpre e vai se cumprir. Então, se Jesus falou que vai ter tudo isso, vai ter. Mas Ele falou que vem buscar a sua igreja, porque eu não sou daqui, você não é daqui. Nós somos peregrinos nessa terra. Agora veja só. Quando João, capítulo 1 de João, nós vamos ver o início do livro de João, e quando você lê, você fica olhando assim, você fala assim, caramba, eu sempre falo aqui, que Jesus foi o único Deus que pisou nessa terra, né? Bota lá na tela, João capítulo 1. João capítulo 1, olha só, eu sempre digo que Deus foi o único Deus que pisou nessa terra. E o capítulo 1 de João vai testificar exatamente isso que eu estou falando. Olha só o que diz o texto. Ele fala assim, com muita clareza, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era quem? Olha só. Volta lá no 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso que aquela vez que os discípulos falam para Jesus, Jesus, quebra nosso galho aí, o que você quer? Mostra a Deus para nós. Ah, é? Quem vê o Filho, vê o Pai. Não foi o que Jesus disse? Está aí, ó. Agora, continua no 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Continua. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem do mundo. Que ele está falando de João, que João não era luz, mas ele tinha que testificar da luz. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Presta atenção nesse texto. O mundo não o conheceu. Vamos embora. Veio para o que era seus, e os seus nem não o receberam. Quem eram os seus? Judeus. Mas todos os quantos receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém. Até aí está bom. Agora vamos lá. Veja só. Jesus vem para cumprir a palavra de Deus. A entrada de Jesus, como eu disse, é em cima de um jumentinho. Ele fala assim para os discípulos, vai lá, tem lá uma jumenta e tem um filhinho lá, um jumentinho. Vocês vão lá e traz o jumentinho para mim. Se alguém perguntar quem mandou, você fala, olha, quem mandou foi Jesus, mandou vir buscar, porque ele vai entrar e o cara vai dar e acabou. Depois fala para ele que depois eu devolvo. Está escrito na palavra, depois eu devolvo. Ele pegou o jumentinho e ele entra. E quando ele entra, tá? Existe uma proclamação pública do Messias. Eu quero que vocês estejam entendendo o que vai acontecer a partir de agora. Jesus entra, e como eu disse ao princípio, o povo já sabe quem ele é. Eu disse que Betânia fica só 3 quilômetros de Jerusalém. Imagina um homem sendo ressuscitado no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no 4º dia. Dentro da visão dos judeus, jamais alguém poderia ressuscitar no 4º dia. Por quê? Dentro da visão judaica, o cara quando morria, a alma dele ficava vagando 3 dias. Pode procurar que é isso. Depois de 3 dias que ele subia, eu descia. Só que Jesus chega no 4º, o cara já sumiu, ou ele subiu ou desceu. Mas Jesus fala, vamos lá, vamos tirar a pedra. Tirar a pedra, já cheira mal, tira a pedra. Ô Lázaro, sai para fora. O cara sai para fora todo enrolado em panos. Vocês imaginam, Jesus a partir dali, ou antes dali, não andava mais sozinho, ele andava com um monte de gente atrás dele. Jesus vivia com uma multidão atrás dele, e os camaradas vê tudo aquilo, o cara está saindo lá, é Lázaro mesmo, é ele. Olha o burburinho que aconteceu lá em Betânia e correu até Jerusalém. A coisa pegou mesmo. Jesus entra agora e as pessoas começam a falar o que está escrito no versículo 9 e no versículo 10. O que está escrito lá? Tanto os que iam diante dele, como os que vinham depois clamavam, Hosana,
Bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. O que significa a palavra Hosana, pastor? Olha só. A palavra Hosana significa salva-nos agora. Nós queremos o nosso Salvador, nós te suplicamos. Nos salve. Salve de quem? De quem? Dos romanos. Nós somos subjugados por eles. Nós somos escravos dos romanos. Os caras tomaram conta. É isto que o povo estava pensando. Irmão, em nome de Jesus, você precisa ser crente. Como diz o pastor Samuel Ferreira, dá aquela toquinho básica assim no seu irmão e fala assim, irmão, tem que ser crente. Tem que ser crente. Fala aí para o teu irmão, tem que ser crente. Crente. Ser crente, irmão, não é falar que você é. Tem que ser. Você tem que crer. Aquele povo estava ali agora, puxa, o homem chegou, é agora. Jesus é o rei, nosso Salvador, é o homem, é ele, chegou. Agora vai resolver o nosso problema. Porque, espera um pouquinho, se um camarada fala para um cara que morreu há 4 dias, sai para fora, Lázaro, ele vai fazer assim, não vai ficar um romano de pé, ou não é? Ué, se ele consegue ressuscitar um morto, ele vai fazer assim, mano, olha aqui para mim, olhou? Pum, morreu todo mundo. É fácil. E a gente tem alguns exemplos lá no Velho Testamento. Josafá precisou lutar? Não precisou. Não. Ezequiel não precisou lutar. Para tomar o Jericó, Josué pegou na espada? Não precisou. Vocês estão entendendo o que Jesus podia fazer lá? A minha esperança é esta. Não, Jesus vai chegar aqui agora e ele vai dar um jeito nesses caras. É agora. Hosana, Hosana, nosso Salvador, nosso Salvador. E Jesus entra e tal. E quando ele chega, ele procura uma fruta na figueira. Versículo 12, 14 e 26. Jesus vai usar agora a figueira e o templo para mostrar algumas coisas para nós nos dias de hoje. Se você não sabe, são 3 árvores que simbolizam a Israel. Primeira árvore, a videira. Segunda, a figueira. E a terceira, a oliveira. Essas 3 árvores, elas representam Israel. E Jesus chega e ele vai procurar, não é? O templo, como eu disse, são 3 fases, né? O templo de Salomão, o templo pós-exílio e o templo de Herodes o Grande. Muito bem. Jesus vai procurar fruto em uma figueira. Só que não era tempo. Já tinha passado o tempo. Chega lá, eu quero figo. Não tem. Não tem? Espera um pouquinho. Eu vou amaldiçoar isso aqui. É interessante que você precisa ver o que Jesus está falando. O que Jesus está dizendo. Olha só, versículo 12. No dia seguinte saíram de Betânia e teve fome. Com certeza, ele tinha ido, voltou para Betânia, porque lá morava o chegado dele, que ele ressuscitou, então ele ficava lá, que é pertinho de Jerusalém. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Então lhe disse Jesus, jamais, nunca mais, alguém come fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E alguém falou, Jesus, não é tempo, tá? Mas não vai ter mais fruto. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? A expectativa do povo era que Jesus vinha para poder livrá-los dos romanos. Jerusalém, os principais das sinagogas, né? os bons, os que mandavam e desmandavam, de verdade não tinha nada. Jesus os chama de quê? Sepulcro caiado. Jesus chama aqueles principais das sinagogas de sepulcros, eles não tinham nada. Jesus, irmão, na verdade, ele estava usando a figueira para mostrar para aquele povo que eles eram sem nada por dentro. Eles não produziram frutos. Eles, de verdade,
viram o que Deus fez lá atrás, quando os tirou do Egito. Eles conheciam muito bem a história de Elias. Eles conheciam os grandes milagres que Deus fez. E todas as vezes que Deus fazia alguma coisa, aquele povo se voltava contra o próprio Deus. E eles, de verdade, fizeram da casa do Senhor o que eles bem queriam. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui quando Ele condena uma figueira? Irmão, a Bíblia diz que nós fomos enxertados aonde? Na figueira. Nós fomos enxertados. Nós quem? Nós que éramos gentios. Nós que não tínhamos direito, porque não somos judeus. Mas o Senhor agora precisava nos enxertar na oliveira, não na figueira, na oliveira. Então veja só, fomos enxertados e agora esquece Jerusalém. Eles estão lá até hoje, orando lá no muro, que não é o muro do templo, era o muro de Arrimo. Era o muro que cercava o templo. Porque não tem mais templo, eles só andam de preto, porque eles estão o quê? A pessoa que usa de preto, que ela está o quê? De luto. Eles estão de luto. Você anda em Jerusalém, só vê pessoas de preto, menininhos, pequenininhos, tudo de preto. Eles estão de luto. Você não está de luto. Por quê? Porque você creu no Senhor Jesus, você o aceitou como Salvador, Jesus venceu a morte, e Ele falou que Ele venceu, e você, nós vamos vencer também. Nós não podemos ficar esperando, Jesus, eu quero uma casa no Dama. Casa no Dama é para o pastor, para o doutor Hélio, casa no Dama é para ele. Não, se não for no Dama, não quero. Eu quero ser vizinho do Hélio. Irmão, esquece. Não, pastor, eu quero ganhar um salário. Irmão, eu quero ficar rico. Irmão, para de bobeira. Para de bobeira. Eu já falei aqui uma vez, quando você levanta, você tem café, dá glória a Jesus. Aí chega na hora do almoço, tem almoço, dá glória a Jesus. Aí chega tarde, dá vontade de tomar aquele cafezinho preto, você tem, dá glória a Jesus. Chega à noite, você come alguma coisa, dá glória. Irmão, tem gente que não tem nada e você tem tudo. Glorifique a Deus por aquilo que Deus tem te dado. Esqueça esse negócio de riqueza. Riqueza é dom de Deus. Se você nasceu para ficar pobre, fica pobre e dando glória. Mas se você tiver dom, você vai ser rico. Mas trabalhe, se esforce, que Deus vai ser com você. Deus vai ser com você. Agora veja só, a expectativa. Eu quero fruto, não tem fruto. Foi cortado, né? Já era, não tem jeito. Era uma figueira que se destacava entre as demais. Mas era de verdade enganoso. Quando você entrava em Jerusalém, que você via aquele templo, você falava, meu Deus do céu. Aí você vê a figueira, que figueira pomposa, e não tem fruto, não deu nada. Irmão, irmã, deixa eu te dizer, dia 13 agora de março, nós vamos começar os pequenos, um grande número de pequenos, já temos vários pequenos grupos, vamos começar vários. Agora, participe. Essa primeira fase dos pequenos grupos, nós vamos entre nós, porque eu conheço o Hélio, é gente boa, né? O Dermir é gente boa, o Rodrigo, mas eu preciso, o Hélio, o Rodrigo, o pastor Zé, o Delmiro, nós precisamos estar um pouco mais junto, para que o nosso propósito seja um. Eu não posso ter um propósito, o pastor Zé ter outro propósito, eu não posso ter um propósito, o Raimundo ter outro propósito, o nosso propósito é um só, eu não posso ter um propósito, e o pastor tem um outro, não, o propósito é um só. Qual que é o propósito? Nós precisamos fazer o quê? Discípulo. Eu não posso, o Senhor olhar para mim e falar, você não tem fruto nenhum, cadê seus frutos? Irmão, diante do Senhor, o que Jesus está ensinando aqui na entrada de Jerusalém, é que a igreja do século 21 precisa dar fruto. Se você não estiver dando fruto, você corre o risco de acontecer com você o que aconteceu com aquela, de verdade, figueira que Jesus se deparou com ela. Para dar glória a Jesus com uma palavra dessa é difícil, né? É muito. Para se ouvir um glória, é difícil demais. A figueira sem fruto, na verdade, ela estava desafiando as estações do ano. Produzia folhas, dando a aparência de ter frutos.
Fazia propaganda que tinha, mas não tinha. O que é isso? São pessoas que aparentemente têm um grande conhecimento. Eu conheço, mas estão vazias por dentro. Era exatamente o que acontecia com o povo judeu naquela época. Eles ofereciam o sacrifício, Deus não recebia. Eles faziam uma série de coisas que nós vamos chegar lá já já. E nada, a figueira sem fruto chama a atenção de Jesus. Olha, quando você começar a ler, os 4 evangelistas, eles falam sobre esta passagem. Os 4 falam que Jesus chegou e ele começou a observar Jerusalém. Deixa eu dizer, o Senhor observa nesse momento a igreja de Jesus Cristo aqui em São Carlos. Você, igreja, eu sou a igreja, Ele está te observando, Ele está me observando, Ele está vendo como é que a minha vida se dá fruto. Se eu sou preocupado com os milhões e milhões de pessoas nessa cidade que estão indo de Passos Largos para o inferno, você dá fruto, você sabe. Hoje, a entrada triunfal de Jesus me ensina que Jesus está olhando para a sua igreja. É tão interessante que Jesus fala no capítulo 15 de João, no versículo 8, ele fala assim: nisto é glorificado meu Pai. Olha só, eu quero glorificar a Deus. Quer? Então tá. Tem o texto aí? 15:8 de João. Olha só, olha o que Jesus diz para mim e para você. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito, e assim serei meus. Como é que eu glorifico a Deus? Levantando a minha mão, dando uns terra aqui, dando uns piruleta. Não é isso que a Bíblia diz. Vou dar umas cambalhotas, vou dar uma corrida daqui até lá, até não dá mais. Depois de 60 anos, para correr é uma luta. Posso passar até vergonha. Mas eu quero glorificar a Deus. Olha lá, ó. Dá fruto, irmão. Dá fruto, meu filho. Eu quero glorificar a Deus. Dê fruto. É a forma de glorificar a Deus, é dar fruto. É por isso que Jesus condenou aquela figueira, não dava fruto. Ele estava condenando Jerusalém. Jerusalém até hoje está de luto. E pior do que isso, esperando o Messias. Porque aquela mesma multidão que grita, Hosana, Senhor, nos salve, está gritando, crucifica-o. Crucifica-o, crucifica-o, solte Barrabás e vocês estão entendendo? É assim que é o povo. Mas você está aqui hoje, você já conheceu Jesus, você já teve uma experiência com Ele, então é a maneira de você glorificar, é você dar muito fruto. Glorifica a Deus nessa noite por essa palavra. Irmão, se eu professo fé sem ter, é mentira. Se eu professo arrependimento sem ter, é mentira. Se eu participo da ceia do Senhor, mas continuo no pecado e não amo os meus irmãos, é tudo mentira. Agora, eu não vou apontar o dedo para você, mas quem aponta para você é a palavra de Deus. Jesus, Ele está entrando em Jerusalém e Ele está mostrando algumas coisas para nós que nós precisamos ficar alerta. Irmão, nós precisamos parar de ser religiosos. Nós precisamos ser crente na pessoa de Jesus. Aqueles homens, judeus, saduceus, tudo contra eles. Eles eram religiosos. Eram homens que estavam lá, não é, diante do templo, fazendo, acontecendo, mas coração mentiroso. Eles não tinham de verdade fé nenhuma. Eles não professavam arrependimento nenhum. Por isso que João entra batendo forte. Raça de víboras. Olha só, irmão. Mas foi muito pesado. Por quê? Porque
Deus revela a João quem era aquele povo nessa noite, em nome de Jesus. Se você professa a sua fé, que ela seja uma fé verdadeira. Se você tem confessado os seus pecados, se arrependido, que seja de verdade um arrependimento genuíno. Se você participa da ceia do Senhor Jesus, que você o faça com o seu coração alegre, dizendo: Senhor, eu estou lembrando da tua morte, eu estou lembrando do teu sofrimento, porque pela sua morte, pelo seu sofrimento, eu estou aqui glorificando o teu nome, eu estou aqui com a esperança, eu estou aqui certo de que um dia eu estarei na glória com o Senhor. Irmão, não tem coisa melhor do que isso, é ser crente de verdade. Louvado é o nome do Senhor. Muito bem. É interessante que ele chega no templo, e no templo, naquele tempo, e a gente pode ver isso também, tem 2 pátios. Um pátio que ele... É tão interessante, irmãos. Eu estou falando isso não porque eu fui lá, não, mas porque é interessante você conhecer a história. Lá tem os tanques em que você chegava. Olha só que absurdo. Você chegava lá no pátio. Então existe uma escadinha. Está lá, para quem quiser ver. Tem uma escadinha e lá tinha água. Então você tinha que tirar a tua roupa, ir lá, se lavar, colocar uma roupa branca, para depois você oferecer o teu sacrifício. Está lá para quem quiser ver. Todos os lugarzinhos. Agora eram milhões e milhões de pessoas que tinham que fazer isso. Tinha o lado dos homens e o lado das mulheres. Agora, quando Jesus chega lá, né? E esses tanques se chamavam tanques da purificação. Você não poderia oferecer o teu sacrifício se você não se purificasse. De jeito nenhum, nem pensar. Chegar lá e falar: está aqui meu cordeirinho, o oficial, leva lá para o homem lá. Não, você tinha que primeiro entrar lá na água, banhar, colocar roupa branca, e depois você ia oferecer o teu sacrifício. E Jesus está vendo isto. Jesus está olhando. Mas na verdade, irmão, a casa do Senhor ali, que ainda não era a casa do Senhor, estava no pátio do templo, tinha perdido a razão de ser. Por quê? Porque o lucro tinha substituído o relacionamento com Deus. O que eles faziam? Então eu vinha com um cordeirinho novinho para oferecer. Chegava lá, tinha lá um oficial que ele ia pegar o meu cordeirinho e ver se aquele cordeirinho poderia ser. Primeira coisa que ele fazia era condenar. Esse não serve. Não, mas não serve. Compra aqui de mim e oferece. O cara pegava aquele cordeirinho lá, dava fim nele e comprava um cordeirinho por um preço absurdo. Então agora você vai lá, purifica e vem aqui e paga. E pagava um absurdo. Isso é real, tá? Aí você pegava o cordeirinho, esse aqui pode. Aí você ia lá e dava na mão de um sacerdote. Esse sacerdote levava ao sumo sacerdote para ele oferecer em sacrifício. Só que chegava lá, era muita gente, né? Era muito cordeiro, era muita pombinha. Ele pegava aquele cordeirinho que acabou de vender, colocava aqui do lado, o outro já pegava, já levava de volta lá para vender de novo. Você está entendendo? E sabe quem rachava o lucro? O sumo sacerdote. Botava no bolso. Olha o que Jesus encontra. Que Deus tenha misericórdia de mim, como pastor desta igreja. Que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus tenha misericórdia do pastor José Alves, que é o nosso tesoureiro. Do nosso irmão, segundo tesoureiro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, para sabermos administrar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora o povo fazia exatamente isto. O lucro passava para o sacerdote, era uma festa. Quando Jesus chega lá, o que Jesus vê? Jesus vê uma bagunça e Jesus mete o pé na banca. Uma outra coisa que tinha lá. A moeda que circulava era a moeda romana. E na moeda romana tinha o emblema de quem? De César. Então, o que eles falaram? Isso aqui não serve não, porque nós não queremos que esse César entre no pátio do templo. Então os caras tinham que cambiar a moeda. Eles tinham uma moeda própria do templo. Eu experimentei isso quando eu fui em Cuba. Quando eu cheguei em Cuba, você desce do avião, aí você vai para onde?
Ah, eu vou lá para tal lugar. Ah, tá, só que lá o dinheiro que usa é esse. Ué, como é que é isso? Então vamos imaginar, se o dinheiro cubano, vamos imaginar que $1 vale 30 moedas cubanas, lá aonde que eu fui, é 60. Caramba, é isso, é assim. Em Cuba é assim. Se a irmã Inês estivesse aqui, ela ia confirmar o que eu estou dizendo. Quem já foi em Cuba sabe disso. Então lá era a mesma coisa. Lá cambiava a moeda dentro do próprio templo. Deus, dando a sabedoria para o seu filho, Ele não permite que aquilo aconteça. Irmão, aqui é a casa do Senhor, isso aqui foi consagrado ao Senhor. Nós precisamos saber adorar a Deus aqui dentro. Aqui é lugar de se vestir direitinho. Aqui é lugar da gente se apresentar como o melhor para o nosso Deus. Aqui é lugar da gente dizer, Senhor, esse templo, ele foi consagrado a Ti. Eu sou a igreja. Então, quando eu vier para adorar a Deus, eu preciso apresentar o meu melhor. Eu não posso pensar no meu bolso, no meu lucro. Eu preciso pensar em adorar a Deus. Aquele povo completamente desviou. Estava todo mundo fazendo e acontecendo. Jesus chega e chuta a banca. Expulsa aquele povo. Vocês estão fazendo da casa do meu pai comércio. Irmão, aqui é lugar de adorar a Deus. Jesus entra em Jerusalém para mostrar para nós, em pleno século 21, que Deus, Ele está preocupado quando você adentra o templo para o adorar. Ele está preocupado que quando você passar daquela porta para dentro, você tem uma única preocupação. Eu não vim aqui para mostrar meu terno, eu não vim aqui para mostrar meu vestido, eu não vim aqui para mostrar minha roupa da moda, eu vim aqui para adorar a Deus, eu vim aqui para glorificar a Deus, eu vim aqui para Deus receber o meu culto, e assim que Ele receber o meu culto, a glória dEle vai se manifestar no templo. Louvado é o nome do Senhor. É isto que Jesus está querendo mostrar aqui. Jesus está querendo mostrar exatamente isso. Quando Salomão inaugura o templo, ele oferece o sacrifício, a glória de Deus, e aquilo perpetuou até que Salomão fez o que fez. Casou com diversas mulheres, para poder ter paz entre os reinados que cercavam Jerusalém. Ele se perdeu. Jerusalém foi tomado pelos babilônicos. Acabou, a arca sumiu. Se você pegar a própria Bíblia Católica, Macabeus capítulo 2, você vai saber onde está a arca. Eu sempre quis saber onde estava a arca. Eu perguntei para o pastor Saião, e a arca? Ele falou, lê lá, irmão Ismael, Macabeus capítulo 2, está lá. Eles esconderam a arca em uma caverna. Só que só Deus sabe onde está essa arca. Porque se a arca estivesse, eles estavam adorando a arca até hoje. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite, para mim poder encerrar. No versículo 18, 19, 27 e 33. Foi arquitetado um plano maligno para tirar a vida de Jesus. Eles perguntam para Jesus, ô seu Jesus, fala aqui para nós, você faz esses milagres aí, à custa de quem? Quem é que te dá poder para isso? Olha só. Jesus entra, todo mundo hosana, o rei que vem, em nome do Senhor. Ele é proclamado rei. Os sacerdotes não podiam permitir que Jesus fizesse o serviço, porque ia mexer no bolso deles, na autoridade deles. Então, Jesus, aí Jesus falou, não, eu posso falar, mas primeiro eu quero saber uma coisa de vocês. O batismo de João, esse batismo aí, ele era legal ou era ilegal? Se vocês me responderem, eu vou falar. Aí eles pensaram, falaram, bem, se nós falarmos que é ilegal o batismo de João, nós vamos colocar o povo contra nós, porque o povo admirava João e sabiam que Jesus tinha sido batizado no batismo de João. E a multidão estava ali, né, hosana. Então, se nós falarmos que é legal, vai complicar a nossa vida. Porque aí nós vamos dar mão à palmatória. Ah, nós não sabemos não. Ah, vocês não sabem, também não vou dizer em nome de quem que eu venho. Ali começou a arquitetar um plano diabólico para tirar a vida de Jesus. Mas pastor, diabólico? Diabólico. Mas tem uma coisa, tinha que se cumprir a palavra de Deus. Você está aqui hoje
Porque Jesus entrou em Jerusalém, desceu o Monte das Oliveiras, e ele chega em Jerusalém. Você está aqui porque ele se permitiu, como o próprio João diz, ele se permitiu, ele se despoja da sua glória. Ele se tornou um homem como qualquer um outro, para que você hoje estivesse aqui. O meu pecado, como diz Isaías, as nossas feridas, de verdade, tudo aquilo que não prestava está sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Se você está aqui hoje, se você hoje tem certeza de salvação, é porque ele chegou em Jerusalém. É porque ele veio para ser sacrificado. Ele veio se oferecer para que nós estivéssemos hoje aqui. Baixe tua cabeça, eu quero orar com você agora. Deus e Pai,